Finalmente de volta aqui e eu já estou com um livro na mão. Eu já vou começar assim, já engajada no tema desse momento especial que nós vamos ter, esse momento compartilhar. Esse momento compartilhar, a gente sempre escolhe um tema, mas eu não teria como achar um tema melhor do que esse. Andar com Deus é uma grande aventura. E como vocês já podem ver, eu já estou aqui com a minha convidada, eu vou apresentá-la, mas ela também vai se apresentar. E para que você entenda quem é essa mulher extraordinária que está aqui hoje, que é a autora desse livro, eu posso dizer que literalmente 30 anos atrás eu tive o privilégio de conhecê-la. Conheci através do seu esposo, nosso saudoso irmão, Papi Vicente Albanese Júnior. Eu cheguei aqui do interior, aqui em Goiânia, fui estudar numa escola bíblica. Eu era a mais nova da sala e ele era um dos mais sênior, que tinha a idade de ser meu papi. E eu mencionei lá na sala de aula que eu queria procurar um trabalho de meio período. E ele disse, eu vou falar com a minha esposa. Marcou uma entrevista e foi a minha primeira entrevista na vida. Gente, pensa uma menina lá da roça, chega em Goiânia, conversar com a empresária, ela, né, vestida a estilo como empresária naquela época. Depois nós vamos dar detalhe desse momento. Mas foi ali minha primeira experiência de passar no teste, porque acabou que ela me contratou e ali foi gerado um amor entre mãe e filha sem a gente perceber. E acabou que são 30 anos de jornada, de uma verdadeira comunhão de família, de entrelaçados. E tem muita história por aí, mas não sou eu que vou falar, eu quero dar toda a oportunidade para ela. Então fique aí bem sintonizado com a gente hoje, porque você vai realmente ser muito edificado, muito inspirado com a nossa conversa, com o nosso compartilhar. Mami Sirlene, eu te chamo de Mami porque realmente, gente, eles me adotaram, eu morei com eles muito tempo, até ir para a Inglaterra. Depois a minha história é outra, mas é uma alegria muito grande. Eu sei que depois de muitos anos que a gente tem desejado esse momento, sim, você está aqui. Eu sei que não é fácil esse momento aqui para você, que ela vai dizer o que tem acontecido. Porém, muito bem-vinda a esse momento compartilhar no meu canal Silvia TV. E queria te dar toda a liberdade para você compartilhar com essas pessoas que já estão aí fielmente curtindo esse programa. Bem, fala com a gente, o que é esse andar com Deus? Quando que isso começou na sua vida? Bom, Silvia, a gente já anda junto realmente, né, perto de 30 anos, né? Não, já passou. Já passou, não importa. É 30 anos mesmo. Mas a minha história é simples. Eu nasci num lar evangélico, né? Cresci ali, num lar evangélico. Nós éramos 7 irmãos. Uau. E sempre ia para a igreja de ônibus ou a pé. A gente morávamos lá em Campinas, na Campininha, né? E aí tinha uma coisa engraçada, nós éramos 7 filhos, mas a minha mãe, ela sempre ia nos ensaios do coral no sábado, sempre me levava. Eu falei, mãe, somos 7, só vai levar só levava eu. Aí depois ela ia para as reuniões de oração, sabe, e só levava eu. Na época eu arranhava um pouquinho do violão, né, não, você vai para tocar lá pra gente e tal, né. Eu era bem criança mesmo, sei lá, 9, 10 anos, né. Falei, mãe, leva, não, você vai na reunião de oração comigo, porque você vai tocar lá para nós. Falei, papai do céu, né? Mas eu ia toda, né, meio contrariado, mas quando chegava lá a coisa fluía e foi uma grande bênção. Mas eu cresci na igreja evangélica sempre, na minha juventude, né? Aquela coisa do teenager, né? Do adolescente, sempre dá uma passeada, né? Mas voltei logo, graças a Deus. Nisso eu conheci meu esposo, Vicente, né? A gente se casou. Não, foi antes. Aí quando infelizmente, eu perdi uma irmã, né, em 1976. Uau. E essa perca me fez voltar para os pés do Senhor correndo, sabe? Porque eu voltei com os pés do Senhor, a minha família foi toda transformada com a perda da minha irmã Vera Lúcia. E a partir daí eu não quis mais sair. Comecei a procurar Deus, conhecê-lo melhor, né? E depois me casei, né? E continuamos em Goiânia. Eu era dono de uma agência de propaganda que você... Foi. Cia Propaganda, você foi trabalhar lá na Alameda das Rosas. Exatamente, ali em frente do horto, daquele, né, zoológico aquele ali. verde lindo, uma coisa linda, né? Mas ali na época também eu já estava procurando o Senhor, eu já tinha um despertar dentro de mim. O meu esposo, então, logo depois de um tempo, ele se converteu, né, o Vicente. Ficou mais incendiado que eu, pronto. Aí nós começamos a buscar mais de Deus, buscar mais de Deus, buscar mais de Deus.
E conhecemos a apóstola Valnice, que você também, né? Começamos a ouvir as fitas dela, aquilo aqueceu sobrenaturalmente os nossos corações, né? E começamos a buscar de Deus. A gente era muito bem sucedidos com a nossa agência aqui em Goiânia, né? Mas chegou um ponto que eu falei, olha, eu quero fazer umas coisas para Deus. Eu não quero mais fazer para o secular, acho que estou meio cansado disso e tal. E a minha primeira campanha aqui, que eu fiz aqui em Goiânia, foi uns outdoor, né? Uns outdoor que falava assim, Jesus, bem grande, neste nome há poder. Jesus, neste nome há esperança. Quem é dessa época? Eu lembro disso, vir a Goiânia e ver esses outdoors. A salvação, neste nome há cura, né? E esparramamos isso em toda a Goiânia, né? Aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero fazer uma campanha inteira para o Senhor. Inteira, completa, né? Com filme, com spot para rádio, anúncio no jornal, outdoor, camiseta, tudo adesivo, né? E eu comecei a orar. E Deus falou comigo sobre Goiânia é do Senhor Jesus. E é mesmo, gente, cadê os goianos aí? Fala comigo. Goiânia do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso, né? E foi uma grande bênção. Também lancei outdoor, lançamos filmes na TV, fizemos um jingle, né? Até quem fez o jingle foi o pastor Luiz. Olha só, pastor Luiz, que exatamente, foi uma grande experiência com Deus e Deus proveu todas as coisas. Teve um empresário que investiu 100% no custo da campanha, né? A gente só executamos, né? E Deus nos deu aquele texto lá de Salmos 2:8 que fala, pede-me e eu te darei as ações por herança, né? E aquilo tocou tanto em meu coração que eu falei, não, agora eu vou fazer um a nível Brasil, né? Quando alguém falou para mim desse versículo, eu falei, não, então o Brasil é do Senhor Jesus. Aí nós fizemos também a mesma coisa, né? Um filme, fizemos outdoor, fizemos adesivos, né? E fomos lançar lá na Donep, no Rio de Janeiro, né? Em 1993. Fomos lá e foi uma grande bênção. E acabou pegando esse slogan no Brasil inteiro. Eu comecei a receber notícias dos 4 cantos do Brasil que o pessoal estava declarando que a cidade deles era do Senhor Jesus, né? Depois fizemos São Paulo do Senhor Jesus. Eu estava lá. Ah, você estava lá, é verdade. E várias pessoas vieram declarando. E às vezes, quando eu chego em algumas cidades, eu passo por algumas cidades do Brasil, eu sempre vejo lá, a cidade tal é do Senhor Jesus. Meu Deus, isso toca no mais profundo do meu coração, sabe? Eu falei, né? E foi uma grande bênção isso. Aí, depois disso que eu consegui fazer essa campanha para o Senhor, que eu queria fazer completo, aí começou a arder mais aquela fome de Deus, né? Aí eu fui para São Paulo, Deus nos chamou para ir para São Paulo, né? Nós fechamos a agência, né? E fomos para São Paulo para atender no chamado de Deus, para ajudar a apóstola Valnice na área de televisão, produção de programas. Quando nós chegamos lá, aí Deus começou ela começou a produzir o programa diário, ela só tinha um programa semanal. Ela começou com escola bíblica na TV, lembra disso? Lembro. Até você me ajudava lá nas câmeras. É uma jornada juntos, é um caminhar, é uma aventura, gente, é a nossa história. Exatamente. Silene, mas antes da gente dar um pulo lá para São Paulo, aqui mesmo em Goiânia, eu não queria deixar da gente mencionar do privilégio que nós tivemos. Ali na sua empresa, você tinha um quarto de oração. Ah, é verdade. Eu acho isso tão admirável, porque eu conheço alguns empresários também, inclusive até o Neto lá da Hiperfesta, ele durante o jejum dos 21 dias, ele fez um culto todos os dias com toda a equipe dele e fez uma live. Então, todas as empresas dele, que são mais de 100 lojas, né, espalhadas aqui em Goiás, fora do Goiás. E aí, eu achei isso muito lindo, mas eu lembrei também daquelas origens, porque não é um privilégio você ir para o seu trabalho, você chega lá, a sua boss, a sua chefe, né, a sua empresária está ali. Vamos todo mundo começar com oração, adoração. Sempre começava nos Fazíamos vigílias. Então isso é um diferencial. Isso aí, eu separei uma sala, né, própria oração. Tinha outras pessoas que vinham lá, ficavam lá orando o dia inteiro, jejuavam lá na sala. Era muito interessante isso mesmo. É verdade, a gente também fazia vigílias lá, né? As vigílias eram muita presença de Deus. Muita presença de Deus. Você sempre tocando o seu violinho, né? Seu violão. E realmente esse tempo foi muito precioso mesmo. Foi ali que eu comecei a ver que Deus tinha mais, não era só aquela coisa de ser empresário, ser filho, tal, mas aquilo ali foi despertando em mim, sabe, eu queria saber o mais de Deus, conhecer mais de Deus, né? Foi assim que nós abrimos mão de tudo e
nos mudamos para São Paulo. Mas assim, no outro detalhe também lá, que eu aprendi com vocês, estando lá como empresa, é essa questão que fez toda a diferença para mim como meu primeiro trabalho, né? Seja pessoa, você chega do interior com 18 anos, é o seu primeiro trabalho. Eu lembro que eu nunca tinha tido ainda acesso a computador. Eu tinha feito meu curso de datilografia lá no interior, eu era uma boa datilógrafa, eu era boa para digitar, mas eu lembro que você teve toda a paciência de me ensinar os primeiros caminhos. Mas o que também me marcou muito ali foi a sensação de família. Né? Você tinha sua sobrinha, né? Sobrinha, a Sara, depois tinha a tia Tatiana. E todas as pessoas que trabalhavam ali, a gente não tinha aquela questão assim que muitas vezes tem em trabalho de competição, de inveja, de isso, daquilo. Era todo mundo uma família, todo mundo torcendo um pelo outro, um orando pelo outro. E eu acho que isso é um privilégio que você me inspirou, que pode ser uma inspiração para muitos empresários. É verdade. Inclusive, teve um tempo até que o pastor Naor, lembra? O pastor Naor passou um tempo com a gente lá também, acho que 1 ano e meio, ele também trabalhou lá com a gente, né? Ele fazia contato e tal. Mas era isso mesmo, Silvia, a gente sempre começava com a oração, sempre buscando a face de Deus, sempre buscando, tinha até os funcionários que não eram cristãos, mas eles vinham e tal, né? E realmente era isso mesmo. E a gente fazia uma vigília a cada 15 dias ou a cada mês lá, porque nós queríamos mais de Deus. Sempre houve essa fome. Isso foi crescendo, crescendo, né? Em obediência também, Deus falou primeiro com o Vicente para a gente ir para São Paulo para ajudar a apóstola Valnice lá no trabalho de televisão, na área de televisão. E depois Deus falou comigo, aí nós mudamos em 94. Mudamos para São Paulo e fomos nessa caminhada com a apóstola Valnice por mais de 20 anos lá, aí abrimos lá uma produtora que a gente atendia vários ministérios ali de cristãos do Brasil, nós atendíamos ali em São Paulo e foi uma grande bênção. E as várias vezes você estava lá comigo. Sim, porque uma vez que você entra nessa aventura, ela não tem retorno. Olha, a gente está falando aqui sobre andar com Deus é uma grande aventura, né? A irmã Silene Albanese, pastora Silene Albanese, Gontijo Albanese, né? Ela é a autora desse livro. E nesse livro você tem como ter acesso, nós vamos deixar no final aí os detalhes, porque aqui é apenas um resumo, mas bem resumido mesmo, vamos dizer assim. De algumas experiências. De algumas experiências dessa jornada. Mas, Silene, falando bem, a gente está chegando lá na apóstola Valnice, que eu amo de paixão, porque ela é mãe espiritual de muita gente nessa nação. É minha mãe. E eu queria também dizer assim, que quando a gente estava ali com o pastor Sinomar também, né? Ele foi um paizão, não foi? A luz. Né? Ali, então, assim, onde a gente passou, Deus sempre colocou essas pessoas. O que é mais lindo aqui, esse ano de 92, né, foi em março de 92, quando a gente começou o seminário, fez 30 anos, que você olha para trás, essas pessoas estão ali ainda como a mesma figura paterna, de amor. Não é maravilhoso isso? Por isso que, quando a gente fala que é uma aventura, não significa que é só 1000 maravilhas. Claro que vai ter momentos de lágrimas, de dor, de perdas irreparáveis, que a mamãe vai estar compartilhando com você. Porém, a aventura é que nessa jornada você vai conhecendo pessoas que vai agregando na sua vida. Verdade. São pessoas chaves na sua vida. E a gente olha para trás hoje, né? Esses dias mesmo você falando, você encontra com o pastor Sinomar, aquele amor paterno, encontra com o pastor Luiz, pastor Naor, vai passando. E aí a gente quer falar agora da apóstola Valnice Milhões, porque foi através dos cassetes dela que eu comecei a ter esses olhos abertos, né, para entender o que era novo nascimento mesmo. Porque uma coisa é você nascer dentro de uma igreja evangélica e ter tudo, mas não entender que você é filho, que você nasceu de novo. O que é esse nascer de novo? Então isso para mim foi muito marcante, né, com 16 anos, ouvindo uma cassete dela. Aí logo depois disso veio fazer o seminário, né? E foi assim essa jornada. Mas então, você chega em São Paulo, né? Tá tempo integral ali, as meninas ainda adolescentes. É verdade. E eu junto. É verdade. Tem até uma história que está aqui no livro, né? Interessante, que o pessoal falava assim, aqui tem muita... Logo que a gente chega, logo que nós chegamos. Essa cidade aqui é muito poluída, vocês podem tomar cuidado, porque a poluição aqui é um negócio muito sério, vocês vão adoecer logo se não tomar cuidado. E foi falando terror, assim, um terror. Falou com eu cheguei em casa e falei para minhas filhas, eu falei, Vicente, vamos orar. Vamos orar aqui, porque eu não aceito esse negócio de poluição, de coisa que vai fazer mal para a gente. Não aceito. Aí nós fizemos oração, Senhor, coloca em nós uma proteção,
que isso não vem nos atingir, nem a mim, nem meu esposo, nem minhas filhas, nem as pessoas que estão comigo, nada. Nós vamos continuar com os nossos pulmões 100% guardados e protegidos disso que as pessoas têm aqui. Outra coisa, Senhor, nós nem sabemos andar nessa cidade, chegamos agora, e São Paulo já viu, né? Uhum. Naquela época, gente, tinha o mapa, você lembra do mapa? Era, o mapa não existia da cidade. GPS, não tinha. O mapa era dessa grossura, assim, ó. E o pessoal falava assim, é muito difícil andar aqui, ó, muito difícil, vocês vão ter muita dificuldade. Eu falei, Senhor, outra coisa, vou pedir uma coisa para o Senhor, abre o nosso entendimento para que a gente possa aprender a andar nessa cidade o mais rápido possível. O mais rápido possível, papai. Porque eu não quero perder meu tempo no trânsito, eu não quero perder meu tempo com outras coisas, a não ser com o Senhor. Silvia, em menos de um mês, comecei a andar para lá e para cá, dirigindo lá, eu e Vicente, né? Um dia eu saí com a irmã da igreja. Ela falou, eu quero ir lá em tal lugar, mas você tem que olhar no mapa. Você falou, não, eu sei onde é. Aí, como você sabe que onde é? Eu falei, não, já fui lá. Eu sei, passa assim, 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 né? E eu fui num caminho que ela nem conhecia, mas chegamos mais rápido no lugar. Falei assim, nossa, você está aprendendo mais do que eu moro aqui não sei quantos anos. Falei, pois é, Deus purinho nesse aí, tá nesse vendo? negócio. É parte desse andar, né? Aqui tem essa história mais detalhada, né? Foi muito engraçado. Mas ali em São Paulo, Deus começou a revolucionar a minha vida também, a sua também, realmente de conviver ali com a apóstola Valnice. Ali a gente tinha uma disciplina de oração, de jejum. Leitura da palavra, meu Deus. Leitura da palavra, declaração da palavra, né? Isso foi tocando cada vez mais o meu coração, sabe? E aí o que acontece? Né? Você está no meio, você vai criando expectativa de aprender mais, de ver mais, de saber mais, né? E foi nessa época que a gente fazia tanto jejum. Aí um dia eu falei para o Senhor assim, mas olha aqui, eu vou falar uma coisa para o Senhor, muito séria. Assim, desse jeito, gente. Falei, Senhor, eu já jejuei demais, eu já orei demais, eu já chorei, eu já fiz tudo. Parece que não acontece nada. E eu quero essa intimidade com o Senhor. Como é que faz isso? Me mostra, me fala. Eu lembro que eu estava no meu quarto, aí, menina, ele me falou assim, bem claro, Oséias 6:6. Nossa, eu falei, nossa, assim, direto, né? Eu fui lá, peguei a Bíblia na hora. E lá fala que Deus não quer sacrifícios. Ele quer que você o conheça. Eu falei, que eu te conheça, tá certo. Aí conhecer a Deus, Silvia, virou o meu estilo de vida. Simplesmente o meu estilo de vida, né? E aí eu comecei a ver Deus em todas as coisas, eu comecei a reconhecer Ele na minha vida num todo, na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com o pessoal da igreja, educando as minhas filhas, e foi assim, sabe? Foi assim que eu comecei a minha jornada realmente de andar com Ele, e quando Deus me falou isso, eu vi que falei, não, peraí, vamos nos achegar mais, né? Como diz lá em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Aí eu li aquilo ali e fiquei guardando, né? E aí eu comecei a ver coisas, eu comecei a ter uma intimidade assim de, Senhor, entrava no carro e dizia, Senhor Jesus, senta aqui do meu lado, vamos embora, nós temos que ir ali, vamos comigo. E o Senhor me ajuda lá, se eu tiver que falar alguma coisa e tal, né? Sempre assim. E aí, foi aí que nasceu essa coisa de andar com Deus, né? Chegava nos lugares lá rapidinho e falei, Senhor Jesus, aqui está difícil o trânsito, por onde nós podemos ir? Aí de repente, por ali, por ali, né? E foi assim, e eu comecei também a fazer a minha adoração também, né, com meu violão, sempre adoração às 18 horas, né, que nós aprendemos também na viração do dia. E aí eu colocava uma cadeira bem confortável, né, e falava, Senhor Jesus, quero adorar o Senhor e ao meu Pai, vamos embora. E eu sentava ali, eu pegava meu violão e gastava um tempo adorando. E na adoração você sabe que as coisas fluem, que Deus fala com você com maior intimidade, né? E aí foi indo, e aí passado um tempo, as coisas começaram a acontecer tão aceleradamente comigo, que eu falei, nossa, mas tem tantas histórias, né? Eu estava lá na Califórnia, na casa do meu irmão de férias, no final de ano, né? E aconteceu umas coisas lá também muito sobrenatural, né? Aí um dia eu estava deitado e falei, Senhor, tanta coisa que o Senhor já fez, que nós já fizemos juntos, será que eu posso contar isso para as pessoas, né? Compartilhar mesmo isso que o Senhor já fez comigo e tal, né? Aí ele não falou nada. Aí eu voltei para o Brasil, né? Falei, acho que não, aí não vai rolar não, né? Pensei, né? Mas aí um dia eu falei de novo, falei, Senhor, posso compartilhar isso com as pessoas, né? Para incentivá-las a conhecer o Senhor, como o Senhor tem se mostrado para mim, né? Aí ele falou, pode. Quando ele falou, pode, eu comecei já, né?
Lembrei disso, daqui, fui fazendo uma lista dessa, de algumas experiências que eu tinha vivido, né? E do decorrer que eu estava escrevendo essas experiências, aí surgiram outras, aí eu fui acrescentando, né? E foi assim que eu descobri que realmente andar com Deus é uma grande aventura, porque Ele sempre está ali junto com você, te orientando, te guiando, te dirigindo, te mostrando, né? Isso é sensacional. Por quê? Deus não é alguém comum, Ele é o Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, autor da vida, criador do universo, mas ao mesmo tempo, Ele é o nosso Pai. Nos trata individualmente, não é verdade? Sabe de tudo a nosso respeito e nos criou para um propósito, né? O tempo que eu passei em Goiânia, fiz coisas, no tempo que eu passei em São Paulo, fiz coisas para o reino, para Ele, né? Porque você vai caminhando com Ele, você vai vendo necessidades, como você mesmo, eu vejo muito isso em você também, né? E Ele faz isso, faz aquilo, atende fulano, atende ciclano. Lá em São Paulo, Silvia, eu conheci os maiores líderes do Brasil, eu conheci lá em São Paulo, né? Conversávamos, nos tornamos amigos deles mesmos, sabe? E sempre fazendo gravações, gravando eventos, gravando seminários para eles, né? Até produzindo VHS, depois produzimos DVDs, e a coisa foi andando, né? Então ficamos ali e em todo o tempo, Deus nos dirigindo, Deus nos conduzindo, eu e o meu esposo. Histórias assim que eu olhava assim e falei, meu Deus, como assim, né? Como é que isso acontece, né? Mas sobrenaturalmente muitas histórias interessantes. Aí eu falei, bom, como é que pode chamar isso que eu estou vivendo? Andar com Deus é uma grande aventura, porque você começa o dia de um jeito e termina de outro. Amém. E no meio tem todo aquele mover dele, né? Graças a Deus. Glória a Deus. A gente vai pôr uma pausa aqui por 1 minuto e a gente vai continuar nessa aventura. E voltando aqui, a gente está aqui desfrutando desses momentos aqui, até mesmo nos intervalos a gente está desfrutando desse privilégio, dessa aventura maravilhosa de andar com Deus. E aí a gente lembrou de uma transição muito interessante, né, Mames? Sim. Você está em São Paulo, teve uma experiência de 20 anos, né, mais de 20 anos em São Paulo, e já é uma grande mudança para quem sai de Goiânia. Sim, mas de repente, né, eu recebo estou morando com eles, sou parte da família, e recebo um convite para estar estudando inglês em Londres. E ali começa então, a minha mãe me leva ali no aeroporto, despede, abraça, abençoa, mas fala, olha, somos família, qualquer coisa, se não der certo, sua casa está aqui, nós somos família, estamos aqui te esperando. Mas eu acho que Deus tinha uns outros planos, porque foi o contrário. As meninas, né, queridas, Alessandra, Andréia, Alessandra, vão para a Inglaterra. E depois de um tempo eu falo, o que a Mano mais o Papi estão fazendo sozinhos lá em São Paulo? Não faz sentido. Por que vocês não vêm para a Inglaterra? Vem passear pelo menos, né? Foi. Você veio, passou uns dias lá com a gente, conheci. Foi maravilhoso. Foi. 2015. Mas aí nós lembra, vamos orar para vocês virem para a Inglaterra? E como que depois disso, como que esse queimor começou a arder mesmo no seu coração? Então, eu quero contar uma coisa para vocês sobre a Silvia. A Silvia, ela sempre falava na Inglaterra, eu vou para a Inglaterra, eu vou para a Inglaterra, e ali, né, tentando falar algumas coisas em inglês, ela estudava inglês, né, do jeito dela, e sempre falando, eu vou para a Inglaterra, né. Aí eu falava para o Vicente assim, gente, essa menina tem muita fé. Essa menina tem fé, né, falava e brincava, né, com o Vicente, né. Até mesmo a Eliane, às vezes a gente falava assim, gente, a Silvia só pensa na Inglaterra, se essa menina não for para lá, vai dar um problema, né, com ela, né. Mas, graças a Deus, naquele tempo, né? E eu quero dizer também, Silvia, você é uma das pessoas que me inspira em fé. Porque tudo que você fala, né? Eu estou orando, né? E Deus vai fazendo, graças a Deus, né? Eu sei que é uma caminhada, como você falou, não é só no glamour, tem os perrengues também, né? Mas a Silvia é uma pessoa que me inspira muito em fé. E em fé, ela recebeu lá o convite, né? E foi para a Inglaterra e foi muito engraçado, né? Que ela foi, depois passou um tempo, as minhas filhas foram também, né? E eu fui lá visitá-los, né? Quando cheguei em casa, né? Aí tivemos a oração lá numa cela, até que a Denise estava junto, né? E aí, quando cheguei em casa, abri a porta do meu apartamento, assim, mas o Vicente, chegamos e eu falei assim, Vicente, eu não quero mais ficar aqui, não faz sentido a gente ficar aqui.
né? Se as nossas filhas estão lá, né, não tem sentido nós dois ficar aqui em São Paulo nesse estresse, porque São Paulo naquela época estava um estresse assim terrível, né? Cansados, estava muito cansado. Isso foi em setembro de 2015. Aí começamos a orar sobre isso, começamos a orar, né? Aí um dia Deus falou comigo no meu devocional, olha, para a sua próxima missão, você tem que aprender inglês. Eu falei, aí compartilhei com meu esposo, o Vicente falou assim, deve ser o Reino Unido, deve ser a Inglaterra, eu falei, deve ser. Ele falou assim, deve ser mesmo, porque as nossas filhas estão lá. Eu falei, é verdade, deve ser. Aí começamos a orar, né? Começamos a orar. Aí tem uma história aqui, tem até um capítulo aqui no livro que fala isso, né? Chamado para o Reino Unido, né? Aí Deus um dia, não sei se alguém vai acreditar nos anjos, né? Mas I believe in angels, eu creio em anjos. Então a gente começou a orar e começamos assim, vamos ou não vamos, e começamos a desativar algumas coisas, né? Falei, não, vamos, porque não faz sentido mais ficar aqui, né? E estamos ali, aquela coisa de empurrando, né? Aí teve um dia lá, durante o carnaval lá, uma madrugada lá, eu acordei, tinha um anjo bem na porta da minha casa, do meu quarto, um anjo enorme. E eu falei, opa. Você conseguiu ver visível? Consegui, Ai, tem tanta consegui. Eu só consigo ver esses anjos de carne e sangue, que são vocês. O Fred, né, Fred? Aí eu olhei para ele assim, e eu sabia de onde ele tinha vindo, né? Aí ele falou para mim assim, vim aqui falar com você. Eu falei, mas você mora tão longe, você veio de tão longe para falar comigo? Eu falei, eu vim aqui para falar com você. Falei, tá bom, pode falar. Vim te dizer que a gente precisa de você lá. Aí eu falei assim, não, mas lá é muito longe. Aí ele falou de novo, nós precisamos de você lá. Aí eu fixei meus olhos nele assim, sabe? Aí ele desapareceu. Acordei pela manhã, tomei café com o Vicente, nem lembrei disso mais. Fui para a igreja, era o último dia de oração na igreja lá, né? E cheguei na reunião, o pastor, no último dia o pastor costuma orar e ungir todo mundo, né? Aí eu cheguei lá na igreja nesse dia com o Vicente, né? Aí estamos lá, em pé lá, de repente o pastor tinha uma filha do lado, eu fiquei de cá, mas o Vicente, de repente ele caminhou para o nosso rumo e veio e bateu na minha testa, gritando, vai, vai, vai! Eu já te dei a minha unção, vai, vai, vai! Vou te enviar para um lugar de influência. Vai, vai, vai! Falou isso, virou para trás e falou mais nada. Nossa, naquela hora eu caí de joelhos. Lembrei da visão do anjo. Naquele momento que eu caí de joelhos, né, comecei a chorar. Falei, Vicente de Deus está muito bravo conosco. Vamos embora daqui. Deus está bravo, vamos embora logo. A Silvia já ofereceu um negócio para a gente lá, as meninas estavam, vamos embora logo, pelo amor de Deus, Deus está bravo, né? Aí contei a experiência do anjo com ele. Falei, mas você não me falou? Eu falei, não lembrava, mas agora vamos embora, né? Aí no outro dia mesmo a gente já sentou, fizemos uma agenda e fomos desativando tudo mesmo. E aí você falou assim, não, vem para cá, pelo menos 6 meses você está garantido aqui na minha casa. Eu falei, bora lá, né? Um novo recomeço, né? E fomos. Aí depois, 2 meses depois, a gente saiu daqui, passamos lá no Reino Unido, fomos para a Itália, para tirar a cidadania italiana, porque para ficar na Inglaterra, né? Ela ainda era da União Europeia, né? E fomos. E aí, o que aconteceu? Meu Deus! Conta essa parte agora. A questão é que é o seguinte, essa aventura, muitas vezes, ela não é exatamente da forma que você desenha ela para ser. Né? Você pensa, você vai para a Inglaterra, a gente vai estar junto, porque essa paixão pela comunicação, eu devo a Deus, que sempre já colocou dentro de mim essa alegria de falar, de compartilhar, mas em toda a parte de câmera, a primeira câmera, né, aqui na Inglaterra, desculpa, aqui em Goiânia, foi através de vocês. Vocês gravavam, eu lembro que, né, vocês gravavam programas do pastor Sinomar, e eu lembro que um dia vocês queriam que alguém desse um testemunho, eu tinha um testemunho. E aí eu lembro que, observando as pessoas ali a fazerem, né, a pessoa grava 2, 3, 4, até 10 vezes para dar certo, e o Vicente falava, corte, aí começava de novo. Aí eu lembro que quando eu sentei, eu dei o meu testemunho, olhei para a câmera e dei o testemunho no Vicente. Pronto, passou. Escolheu o meu testemunho para pôr. Isso ali foi uma sementinha, né? Depois vocês me ensinaram como manusear também a câmera do outro lado. E ali foi essa paixão, essa câmera. Então eu estou pensando, vocês vão para a Inglaterra, porque para mim, Sirlene, quando eu saí do Brasil para a Inglaterra, eu tinha um clamor. Eu amava o inglês, sim, claro, aprender o inglês para mim era uma paixão,
mas eu já levei todas as minhas coisas personalizadas. England Revival. England Revival. England belong to Jesus. England Revival. England, all that. E o que acontece? Quando isso é uma semente do Senhor, Ele não deixa essa semente cair. Porque no mês que eles chegaram na Inglaterra, de repente, a gente está num momento lá que o Giles recebe um convite para voltar para o Brasil, passar um tempo aqui. E você estava na Itália. Como que eu vou contar para ela, que sendo que eu ofereci a minha casa para ela passar 6 meses? Ela vai voltar, eu já estou indo embora para o Brasil. Mas Deus, na sua fidelidade, né, concedeu que a casa que nós morássemos se transformou numa mission house, uma casa missionária. E ali já reservei o último andar, é da mami e do papi. Colocamos. E ali começou então também. Mas você já chegou também na Inglaterra com essa paixão pelo avivamento? Não, na verdade não, Silvia. Na verdade, é verdade, não. Então? Deus falou assim, olha, então me conta isso aí, me conta. Aprende inglês para a próxima missão. Eu fui, entrei numa escola, eu e o Vicente, né, e estou aprendendo inglês. Um dia Deus falou com o Vicente assim, olha, ela vai estudar e você vai ser o provedor daqui para frente. A gente sempre trabalhou juntos, né. Aí ele começou a trabalhar e Deus falou comigo assim, começa a estudar sobre avivamento. Né, porque em 2015, quando eu estive lá, você me levou lá no Lincoln College, naquela sala lá em Oxford. Em Oxford, lá no Wesley Room, remember? E quando eu entrei lá, eu senti algo muito forte no meu coração, ali, uma presença de Deus ali, que eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E que me tocou. Aí quando eu estava ali, Deus falou assim, começa a estudar sobre avivamento, eu falei, vou começar com o John Wesley, com a história do John Wesley, por causa daquele lugar. Esse ardor do avivamento é a coisa mais importante que qualquer ser humano nessa terra, no momento que nós estamos vivendo, deveria desejar e ter, porque é a própria presença, não é? Você fala muito disso. Então, dá um resumo aí pra gente, Sirlene, como que, de repente, você vai lá ver a terra de John Wesley, você vê aquela escola onde ele estudou, o quarto dele, e aquele dia foi um dia muito marcante. Eu estava junto ali com você. Sim, naquele momento eu comecei a chorar. Minhas filhas disseram, mãe, o que foi? Eu falei, não sei, tem uma presença aqui que eu não estou entendendo, né? Aquilo marcou demais a minha vida. E quando a gente chegou, que Deus falou assim, quero que você estude sobre avivamentos, comecei com John Wesley. Fui estudando, vendo como é que realmente aconteceu lá o grande despertar com John Wesley, com George Whitefield, o irmão dele também, né? E tinha muito a ver com aquele lugar que eu fui, que era lá no Lincoln College, aquela sala que eu vi lá, era exatamente o lugar do Clube Santo, onde eles oravam e clamavam para o derramar do Espírito, que é o avivamento, né? E eu fiquei muito tocada com aquilo. Aí eu li a primeira história, fiquei meu coração começou a aquecer, né? Aí eu depois fui encontrar com você em Wales, quando eu tinha chegado, né? Aí, País de Gales, País de Gales, é. Aí o pessoal lá me contou as histórias do Evan Roberts. Falei, gente, esse negócio é interessante. O negócio começou a arder dentro do meu coração, ardendo, fui vendo outras histórias, estudando mesmo os grandes moveres do Reino Unido. Eu me apaixonei profundamente. Aí comecei a falar para o Vicente, olha, a nossa história aqui tem a ver com avivamento. Porque não tem, eu estou aqui queimando, eu compartilhava tudo com ele, né? E ele ficava também incendiado, né? Falei, nossa, aconteceu isso aqui, eu nem sabia. Aí eu comecei a ver, né, aquela palavra que Deus falou comigo lá na igreja, vou te levar para um lugar de influência. Eu, para mim, Reino Unido, né? Falei, será Reino Unido, né? Aí eu comecei a ver as influências que saíram do Reino Unido, né? Uma delas é, que todo mundo conhece, né? É do Smith Wigglesworth. Ele influenciou Catherine Kuhlman, ele influenciou Benny Hinn, que influenciou Oral Roberts, aquele outro lá também, o Fé lá, o Kenneth Hagin e outros. Então eu falei, bom, o povo aqui influencia mesmo. Aí depois vi também do Charles Spurgeon, que ele também é o príncipe dos pregadores, influenciou muita gente. E depois também eu vi, estudando a história de Welsh Revival, que é o avivamento do País de Gales, eu vi que ele aconteceu em 1904, né, com Evan Roberts, mais os adolescentes, e 2 anos depois aconteceu o avivamento de Azusa, que é um dos mais famosos do mundo, né, com o William Seymour. Mas dali de Wales também, de País de Gales também, saiu uma influência para mais 30 avivamentos ao redor do mundo. E em quase 9 meses ali foram salvas mais de 100 mil pessoas.
Então isso começou a arder no meu coração, queimar no meu coração. E eu vendo aquelas histórias ali, falei, gente, o que é isso? O que é isso, Senhor? O que tu queres com a gente aqui, né? E começamos a orar. E como nós somos treinados na oração, né, Silvia, com a apóstola Valnice ali em São Paulo, eu falei, bom, começamos a discernir, bom, nós somos treinados para orar. Se Deus falou que o avivamento vai vir, que Ele nos deu essa promessa, né? E aí começamos a orar, convidar pessoas para orar na nossa casa, começamos a orar para realmente gerar esse avivamento. Aí Deus logo pediu para que a gente levantasse um exército de pessoas para orar por avivamento, especificamente por avivamento. Até eu falei assim, Senhor, eu vi mesmo, muita gente aqui já ora por avivamento, e eu sou brasileira, o Senhor me traz aqui para orar por avivamento, eu fiquei pensando, né? Mas Deus falou assim, não, muita gente fala, mas orar especificamente por isso, eu não tenho. Todo tempo, só isso, eu não tenho. Falei, eis-me aqui, Senhor. Aí começamos a orar, fizemos tínhamos já um grupo de oração, eu procurei, falei, bom, vamos fazer um site, com um site você faz conexões, nos 4 cantos da terra, né? Revival Army. revivalprayerarmy.co.uk. Revival Prayer Army. Yes. .com. A gente vai deixar o endereço para vocês aqui, se você quiser entrar, também se alistar no exército, viu? A gente tem gente nesse exército, Silva, dos Estados Unidos, de Gana, da Nigéria, do Brasil, da Espanha e vários tudo do em Reino inglês. Unido. Tudo em inglês. O site é todo em inglês, mas você pode optar por inglês, português, espanhol, clica lá e sim, você vê, claro. né? E aí Deus foi trazendo o povo, foi trazendo, né? E isso foi aumentando a nossa fé, né? Que realmente o avivamento viria. E um dia Deus falou comigo lá, estava numa reunião da igreja no último dia do ano, de 2017, Deus falou assim, olha, eu vou trazer um avivamento que vai sacudir o Reino Unido e se espalhar pela Europa e todas as nações. Foi tão forte que ele falou isso comigo, eu olhei do lado assim, falei, nossa, será que foi alguém que falou? Tão bem audível foi a voz, né? A partir disso, a gente tem orado, desenvolvido essa questão de orar e gerar o avivamento. A palavra de Deus fala lá em Oséias, o profeta Joel fala, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é isso, nós estamos vivendo os últimos dias e aguardando esse grande derramar do espírito ali no Reino Unido. Mas eu tenho conversado também com pessoas, né, que oram também por isso, em outros países, em outros lugares, e eles estão dizendo, e eu também creio, que vai vir sim um avivamento global, precedendo a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus já está às portas, né? Todo mundo sabe disso, né? Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Então, lá nós estamos fazendo isso, exatamente isso, levantando intercessores para nos juntar a nós para orarmos. A gente tem muitos brasileiros, até a gente tem, todo mês a gente manda um e-mail, uma mensagem para incentivar, para pedir para orar para algumas coisas, né? Agora nós vamos pedir para orar para o futuro primeiro-ministro lá, porque o Boris Johnson, ele renunciou, então nós estamos orando para que Deus mande alguém com temor no seu coração, para ficar no lugar do Boris Johnson, né? Então a vida lá é essa, é orar, é gemer, é clamar, né? Que Deus venha despertar a igreja lá no Reino Unido, em unidade, é nos arrependermos dos nossos pecados como nação, como igreja, né? Isso é o desenvolver. Agora, todas essas coisas que eu estou falando aqui, as pessoas podem acessar o site, que lá está bem discriminado. Inclusive, lá está explicando também o que é avivamento. Tem gente que ainda não sabe, tem gente que acha que não, caiu, está assim, é avivamento. Ah, tem um grande mover ali, pessoas estão caindo, sendo curadas na igreja, está acontecendo isso. Não, isso não é avivamento, isso é um grande mover de Deus. Por que eu digo isso? Ao ler todas as histórias que eu estou te falando aqui, a gente conclui que avivamento é quando Deus desce em determinado lugar ou a região e afeta toda a comunidade, a sociedade, uma nação, como aconteceu no país de Gades. Ali foi um grande avivamento. Por quê? A cidade mudou, os costumes mudaram ali no país de Gades, né? Por quê? Porque Deus desceu de verdade. Desceu. E o negócio era tão forte que o Evan Roberts, que era o líder ali, o avivalista daquela época, ele dava total liberdade para o Espírito Santo, fazia o que ele quisesse, né? E o Espírito Santo foi fazendo, e ele falou, não precisa fazer nada não, o Espírito Santo faz. Por quê? Durante o avivamento, é Deus que faz, não é o homem, né? E isso, eu fiquei apaixonada, e meu coração é incendiado por isso. Amém. Todos os dias eu clamo, Senhor, ora vem.
Come and do it again. Amém. Come, Amém. né? Vem e faz de novo naquela terra, porque Deus já fez demais lá, Silvia. Demais, demais, demais. Graças a Deus. E você está aí ouvindo, às vezes você que não vai numa igreja, escuta essa terminologia de avivamento, você não tem assim, muita entendimento. Será o que significa isso? É simplesmente avivamento, né? É você trazer, dar vida novamente a algo que está meio, está morto, ou então que está ali morno, né? Mas trazer vida, renovar. E esse avivamento é a própria presença do Senhor Jesus aqui conosco. E nós já temos esse privilégio de carregar Ele conosco através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Agora é permitir que essa presença comece a exalar de dentro de nós, e aí tanto de dentro para fora, quanto também do alto sobre nós. E assim, tudo que é difícil, tudo que é impossível vai se tornar algo assim, banal nessa terra. Às vezes esses desejos que a gente ainda tem por essa terra vai começar a ficar tão insignificantes, porque você vai entender que existe um tesouro maior, existe uma eternidade, algo mais que te dá sentido de viver, não é? É verdade. Uma coisa também, o avivamento, Silvia, ele é individual. Ele começa com uma pessoa. Deus aviva uma pessoa e essa pessoa vai influenciando outros e outros e outros e outros. E por que não ser nós? Eu, você, então, você, as pessoas você. pensam assim, não, mas isso é lá e para cá. Não, Deus pode começar aqui agora. Por quê? Por que eu falo isso? Porque todas as histórias dos avivamentos, um avivamento começou com multidão. Começou sempre com um grupo pequeno, com pessoas sedentas e famintas e desesperadas pela presença dele. E ele só virá para esse povo. Por isso que começa umas pequenas chamas numa aldeia, numa escola, como foi lá no País de Gales, né? Começa um negocinho aqui ali, vai, né? De repente, bum, explode, né? Até mesmo o avivamento que aconteceu lá na Irlanda do Norte, em 1859, eram 4 jovens que estavam orando, né? 4 jovens trouxeram fogo do céu numa escola rural e de repente o fogo estava caindo. Aí os pastores de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, mandou buscar esses jovens que estavam incendiados. Eles vieram para a capital e o negócio foi se alastrando e tomou conta de toda a Irlanda do Norte. Uma coisa linda, linda. Essa história me inspira demais. E Deus sempre usando os jovens. Sempre usando os jovens. Se você está aí me ouvindo, você às vezes ainda não conseguiu achar o significado da sua vida, ou o seu chamado, seu propósito, seja um carregador do avivamento, sabe? Seja você deixar essa presença do Espírito Santo, seja esse vaso que vai incendiar o seu contexto onde você está. E talvez você escuta a Mami Sirlene aqui falando agora hoje com tanta ousadia, você não sabe o que ela passou nesses últimos 8 meses. Eu não poderia deixar de a gente terminar mencionando a respeito do papi, que eu falo muito do papi, né? O irmão Vicente, que é o esposo dela, mas foi um dos momentos mais escuros, né? Que você... Escuríssimo. Ali eu desci no fundo do poço, perdi o chão. E o que aconteceu, não foi? Foi, perdi o chão, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus o levou, o chamou, né? E ele me disse, ele é meu filho. Eu estava lá no leito de morte com ele, e Deus falou comigo, ele é o meu filho. Ele é meu. Ele é meu. Se ele é do Senhor, quem sou eu para, né? Mas a partir da separação é muito dolorida, você sabe disso. Muito luto, dolorida. Se você está passando por isso, você sabe muito bem o que que a gente está falando. Perder um esposo, perder um filho, você que está aí passando por esse momento de luto. Exatamente, mas quando acontece uma coisa tão drástica com você, você tem 2 caminhos. Você se lança aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, ou você se rebela. Eu escolhi ficar aos pés do Senhor, clamar por Ele. E por causa dessa intimidade de andar com Ele em todo o tempo, é que eu estou aqui hoje. Eu sobrevivi a tudo isso. Estou sobrevivendo. Não porque é um desafio todos os dias. Exatamente. Não estou dizendo que eu estou totalmente fora do luto, não. Eu ainda estou nesse período, mas eu crendo que o Senhor está comigo, crendo que Ele está dirigindo todas as coisas. E aqui nessas últimas semanas, Ele tem me surpreendido demais, Silvia, de uma maneira assim, sobrenatural. Até mesmo o que aconteceu aqui no sábado passado foi muito sobrenatural. O lançamento do livro, né? A gente vai colocar uns
Exatamente, foi muito sobrenatural. E eu sei que o Vicente está na glória, né? Como diz a apóstola Vânia, falou para mim, ele só foi na frente, minha filha, porque daqui uns dias todos nós vamos, nos veremos novamente, né? Porque essa é a nossa esperança, né? De rever os nossos queridos que já partiram, né? Isso me conforta, me consola, mas o que realmente me sustenta, realmente, é andar com Deus, é estar com Ele, é ter uma intimidade com Ele, dele vir e me confortar, me sustentar, me guardar e dizer, existe ainda um caminho, existe um caminho ainda para prosseguir, né? Até a apóstola profetizou para mim o dia que eu estava lá, ela falou assim, quando tu desviares para a direita ou para a esquerda, no seu ouvido você ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Né? Isso é uma promessa que eu tenho, né? E sempre, né? Outra promessa é Salmos 32:8, que fala, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu vou te dar conselhos. É isso que eu estou vivendo, na total dependência do Senhor. Não tenho, sabe, é a ABC, não, é o Senhor, é a palavra, são as promessas, é isso que nos sustenta nesses momentos assim de perdas, né? Eu estou aqui firme com o Senhor. Amém. E às vezes você, né, a gente falando sobre essa questão do luto, uma coisa também que eu sempre admiro Mami Sirlene em muitos aspectos. Se eu fosse eu estar falando sobre ela, a gente ia ter uma parte 2 e 3, porque realmente eu já aprendi muito contigo. Até dirigir, ela era minha inspiração no volante, né? Então quem anda comigo sabe muito bem que a aventura está ali junto quando a gente está dirigindo. E a gente gosta de velocidade, a gente é rápida para estacionar, rápida para dar ré, rápida para baliza. É uma aventura. Mas nesse momento difícil também, você teve a humildade de procurar ajuda. Eu sempre, para mim, sempre ela foi uma mulher muito forte, mas há um momento que você também tem que entender que é direito seu se render e deixar a outra pessoa te ajudar. O que eu achei muito, porque tem pessoas, às vezes, igual você falou, elas endurecem ou se rebelam e às vezes não querem procurar ajuda. Ficam com vergonhas ou ficam constrangidas de estar dependendo, né? Mas há um momento que um médico, um remedinho, uma amiga, tudo, uma terapia, tudo é parte do processo. Então, valorize tudo, né? Os médicos que Deus tem nos dado, os remédios, as terapias, tudo é muito bom. Eu tive algumas crises de ansiedade que foram muito fortes, né? Eu conversei com o psicólogo da minha filha e falei assim, olha, você passou por um estresse, você foi muito forte. Mas isso quer sair de dentro de você. Como é que vai sair de dentro de você? Você não está tendo forças para que isso saia, esse estresse, esse desgaste que você teve, né? Você vai procurar um psicólogo para ter uma terapia, talvez um psiquiatra para te ajudar, né? E eu procurei, graças a Deus, fui muito bem atendida e estou no processo. Confesso para você que desde quando eu comecei a usar os remédios, né? E lógico que acima dos remédios, gente, existe o poder da oração. É esse conjunto que eu quero dizer. Exatamente. Você entendeu? Que tem não pessoa é só que remédio, vai. Não é só oração, não vai orar. Não. Os dois, tem tudo momento, junto, o pacote. Exatamente. Tem um momento que o seu físico, ele grita e ele precisa de ajuda. E eu estou nesse processo e estou indo muito bem. E assim é a nossa gratidão. Deixamos aqui o nosso abraço a todos que conhecem a Mami Sirlene, as meninas que estão lá na Inglaterra, todos os familiares. E a você que ouviu e achou que algo significante falou com você. Dá aí pra gente um feedback, escreve a sua mensagem, entre em contato. Eu quero muito ler o livro da Mami Sirlene. Por favor, você vai estar aí na descrição, né, do vídeo, vai ter, com certeza, e você vai poder entrar em contato, adquirir, porque também é uma forma de você estar abençoando e semeando na vida dela. Deus é fiel, não é? Maravilhoso. Fiel. Obrigada, Mamis. E nada, eu só queria falar alguma coisa aqui para complementar. Eu quero dizer para você que está assistindo aqui, que Deus, Ele é o maior interessado em andar com você. Ele a Bíblia fala, né? Chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Mas eu quero te dizer algo. Você, no seu dia a dia, você pode descobrir que Ele também está andando com você. Deus não tem filhos prediletos, Ele não anda só comigo, nem com a Silvia, Ele anda com todos que o desejam. E como é que você conhece a Deus? Lendo a palavra, lendo a Bíblia. Se expondo à palavra de Deus, você vai conhecendo Ele e vai ver que Ele já anda com você. Você vai ver que nas pequenas coisas, Deus vai estar com você, com certeza. E você pode até depois, aqui no final do livro, tem uma parte aqui nesse livro que eu escrevi, ele fala assim, agora é sua vez. Quando você terminar de ler o livro, tem aqui algumas páginas que você vai ver da sua experiência. Você pode contar aqui, aqui no mesmo livro.
o que Deus está fazendo na sua vida, meu querido. E eu quero te abençoar e dizer que andar com Deus é uma grande aventura, sim, mas você precisa conhecê-lo. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter uma intimidade de chamá-lo de Pai. Ele é Deus, mas Ele também é Pai. E Ele está mesmo querendo falar com você, com certeza. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, gente. Deus é bom. Obrigada, amor. Obrigada a você.